E o IMET mantém seus alertas aí, pessoal, de chuvas intensas aí ao longo desta terça-feira, destacando aqui a região aí entre São Paulo e o Paraná. E exatamente o que os modelos mantêm aí na última atualização 0Z, a grande quantidade de chuva. O destaque para hoje da terça-feira, revisando e confirmando o que a gente viu ontem, está aqui na região entre a parte centro-norte do Paraná até aí a divisa com São Paulo. Então a gente tem chuvas aí que podem bater aí a casa de 80 milímetros aí, conforme a modelagem atual aí. Londrina tem chuva, Paranavaí tem chuva, Itapetininga chuva, Curitiba também tem instabilidade aí, continua nublado. Curitiba aí tem ficado muito nublado nas últimas semanas, continua a instabilidade, chega até Joinville aqui, todo o litoral, a temperatura não passa dos 20 graus, também aí para Ponta Grossa, Castro, ali em Colombo, mas essa é a região onde a gente tem maior condição de instabilidade. Já a região aí centro-oeste permanece seco, faz vários dias que não chove nesta região, Cascavel praticamente quase nada, Moarama também não, Pato Branco quase nada também. Quando a gente olha aqui para a região de Santa Catarina, condição muito pequena, permanece nublado, pequenas pancadas em Caçador, Chapecó quase nada, Piranga quase nada. Na região centro-leste, em direção a Florianópolis e toda a parte serrana aqui, a gente tem aí na divisa com o Rio Grande do Sul, com o nordeste do Rio Grande do Sul, uma quantidade de chuva maior aí em São Joaquim, Urubici ainda, que pode ter instabilidade ao longo do dia e à tarde. Lá em Florianópolis permanece nublado com bastante umidade, né? Com garoa fina, pancadas bem fininhas aí, chuva fina, também em Tijucas, também ali em Itajaí, Balneário Camboriú. A gente vem para o sul aí em Garopaba, em Imbituba, também temos aí tempo nublado e chuva fina. Descendo até Criciúma, todo o sul aqui de Santa Catarina também permanece nessa condição. Exatamente como estamos aqui no Rio Grande do Sul, olha aí, ó, céuzinho querendo aparecer, tá? Aqui no Vale dos Sinos, praticamente todo o sul do Brasil está nessa condição aqui. Quando a gente observa a imagem do satélite, a gente vê a situação atual aí, né? Uma grande quantidade de nuvens, uma camada densa de nuvens, se estendendo até o sul do Brasil. A temperatura aqui está em 20,9, pressão barométrica em 1019 hectopascais, umidade relativa do ar em 86%. Seguindo nas próximas horas aqui no sul, então tem instabilidade lá em Caxias, toda a Serra Gaúcha, também aí no litoral gaúcho tem instabilidade aí, parte dessa chuva já caiu na madrugada, segue aí a partir do meio-dia instabilidade e vento, tá? Ventos costeiros, o vento nordestão aí segue atuando aqui, tá, pessoal? Ao longo da terça-feira e também pode chegar aí novamente a Porto Alegre, região metropolitana aí. Ontem tivemos novamente aqui registro de 40 km por hora, no domingo também, e segue esse vento aí ao longo da terça-feira. Então continua aí com condições de instabilidade para Porto Alegre, estabilidade pequena, né? Pancadas isoladas aí toda a região metropolitana e a princípio talvez final do dia aí a gente tem uma abertura de sol aí. A gente teve um pouquinho de chuva aqui na madrugada, algumas pancadinhas aqui no Vale dos Sinos e alguns pontos na região metropolitana também ocorreram. No geral é pouca chuva, pessoal, muito pouca chuva aqui no sul do Brasil. Pelotas também tem quase nada, Costa Doce, mas tem bastante nebulosidade e fica essa garoa com vento. Santa Maria também bastante nebulosidade, São Borja também aumenta a nebulosidade ao longo do dia, lá em Uruguaiana mesma coisa, mas não chove aqui no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Também lá no extremo sul não temos chuva. Para o restante de São Paulo, além dessa grande quantidade de chuva aqui na divisa com o Paraná, Presidente Prudente, toda a região oeste aqui pode bater aí perto de 20 milímetros. Tem chuva aí, trovoadas à tarde, tá? Segue a instabilidade agora de manhã e até a tarde, até a noite, o tempo não fica firme. A gente já espia para quarta-feira, também vai ser instável, né? Diminuiu a condição aqui entre Bauru, Ribeirão Preto, Rio Claro, Lins. A quantidade de chuva é menor, porém Marília ainda tem instabilidade aí, principalmente à tarde. Lá na capital paulista, a gente tem um pouco de instabilidade, continua essa chuva fina e garoa dos últimos dias, deve seguir assim boa parte do dia. Também aí em Itanhaém, deve seguir a instabilidade, a chuva fina com garoa. Também ali em Santos, também em São Sebastião, todo o litoral aí paulista segue nessa condição aí. Ubatuba chove um pouquinho mais, pode bater a casa de 15 a 20 milímetros, a quantidade aumenta principalmente à tarde. Também na Costa Verde, no Rio de Janeiro, tem chuva aí ao longo do dia, chuva fina, nublado. Serra Carioca entre Nova Friburgo e Petrópolis também temos aí o aumento perto do meio-dia da instabilidade. Lá no Rio de Janeiro também permanece nublado, Duque Caxias, Niterói,
Niterói, Maricá, segue nublado aí com garoa e chuva fina, principalmente à tarde. Em direção à Zona da Mata, Juiz de Fora tem um pouco de umidade também. Ubá, perto de 10 a 15 milímetros. Também Muriaé, Barbacena, Conselheiro Lafayette, toda essa faixa aqui, leste de Minas Gerais, divisa aí com o Espírito Santo, onde a gente tem os maiores volumes, podendo chegar a 20 milímetros. Também lá em Cachoeiro do Itapemirim, mostra o aumento da nebulosidade, principalmente perto do meio-dia até a tarde, com pancadas e descargas elétricas. Essa instabilidade atravessa todo o estado do Espírito Santo, chegando até Colatina, onde também pode ter instabilidade. Só que o detalhe, Colatina está muito quente, né? Pode superar 30 graus e aí a gente pode até ter algum temporal isolado, condição um pouquinho mais de chuva forte em alguns momentos lá, com trovoadas. No restante de Minas tem chuvas isoladas, Belo Horizonte é pouca chuva, os volumes não são muito grandes, mas são principalmente à tarde e podem se intensificar, né, em alguma região devido aí a formações convectivas que ainda estão ocorrendo. Triângulo Mineiro quase nada de chuva, Campo Grande aí acima, a metade norte do Mato Grosso do Sul tem bastante chuva, e já no Nordeste aí praticamente território baiano quase sem chuva, também aqui no extremo Nordeste sem chuva, chove lá em São Luís do Maranhão, Belém, Manaus, que podemos ter aí instabilidade além dessa da manhã, final do dia novamente, mas ainda abre sol e a temperatura acima dos 30 graus. O inverno amazônico continua atuante aí. E aí o extremo oeste aí do Brasil segue chovendo, podendo bater 20 milímetros. No geral, pessoal, não mudou muita coisa em relação a ontem. Alguns locais diminuiu a quantidade de chuva, alguma coisa caiu na madrugada e a gente continua acompanhando então aí todas as atualizações aqui no canal. Temperatura não sobe muito, não passa dos 26 graus em Porto Alegre, 23 em Joinville. Esquenta mesmo aqui, tá, pessoal? O sudoeste do Mato Grosso do Sul, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná e noroeste aí, gaúcho. Aí pode bater ainda 30 graus hoje. O restante, 22 em São Paulo, 25 em Floripa, Rio de Janeiro também 24, temperatura mais ou menos a temperatura aí de outono, nesta terça-feira, 10 de março de 2026. Muito importante, galera, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E hoje à noite eu volto com as atualizações para quarta-feira. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap for mankind.